Olá, eu sou o Lucas, sou estudante de psicologia e eu decidi criar um canal no YouTube com o objetivo de fazer uma série de vídeos para explicar e permitir que mais pessoas conheçam esse livro aqui, o Mapas do Significado, Arquitetura da Crença, do Jordan Peterson. Quando eu li esse livro pela primeira vez, ele me marcou bastante e ainda assim eu sentia que eu não entendia nada dele. Porque ele é um livro muito denso, ele é um livro muito profundo, muito longo e eu acho que seria útil para mais pessoas terem acesso à mensagem dele por meio de um vídeo que pode ser acessado em outros momentos, que não seja de uma leitura. Eu sei que nem todo mundo tem tempo ou interesse de ler um livro técnico desse jeito, mas eu acho que a mensagem que esse livro tem é muito importante. Eu acho que ela é especialmente relevante nos dias de hoje, porque hoje em dia as pessoas estão cada vez mais intolerantes, as sociedades estão cada vez mais autoritárias e os indivíduos estão cada vez mais doentes. Eu acho que essas coisas estão relacionadas e esse livro elucida o porquê. Um pouco mais sobre mim, né? Eu sou estudante de psicologia, estou no nono período. Já experienciei a psicologia na prática em algumas áreas diferentes, como o RH, a área clínica, a orientação profissional e tal. E dito essas coisas, eu queria fazer algum adendo também para dizer que eu não vou fazer uma reprodução 100% fiel do livro, porque eu também quero adicionar minhas análises e os meus entendimentos, e eu acho que isso também vai ajudar no entendimento de vocês. Então, de introdução, era isso. Te convido aí a continuar assistindo, caso esse assunto seja do seu interesse. E eu acho que talvez seja interessante explicar melhor, né? Que assunto que é esse? Que livro que é esse? Por que ele foi escrito? Acho que dispensa um pouco de explicações, contar quem que é Jordan Peterson. Basta você jogar no Google, você vai encontrar infinitas postagens, matérias, tem uma página no Wikipedia, vídeos, entrevistas, livros. Mas esse livro ele é pouco conhecido. Acho que parte da razão disso é aquilo que eu expliquei, ele é um livro muito longo, muito denso, muito profundo, muito técnico. Mas por que ele foi escrito? E qual que é a história dele? Resumidamente, quando ele escreve no prefácio do livro, Jordan Peterson estava no período da faculdade, ele começou a ter sonhos muito malucos sobre destruição em massa, porque ele estava no período, naquela época de Guerra Fria, e parecia que ninguém se preocupava com aquilo. E as pessoas viviam a vida delas normalmente, sem parecer considerar a possibilidade de que alguém apertasse um botão e uma bomba nuclear caísse e, por consequência, vários outros botões fossem apertados e, bom, a gente tivesse de fato uma guerra nuclear que acabaria gerando o que a gente chama de inverno nuclear, que é quando sobe muita poeira na atmosfera, bloqueando a luz solar. E além da emissão de radiação, que já é nociva por si só, esse bloqueio da luz solar afeta seriamente a capacidade das plantas de sintetizarem e produzirem energia a partir da luz solar, o que afeta completamente o ecossistema da Terra por questões de falta de energia. Então, seria uma catástrofe, até hoje, né? Seria uma catástrofe se a gente tivesse uma guerra nuclear, o que causaria um inverno nuclear. Então ele estava muito preocupado com isso e ele começou a se interessar bastante o que caracterizava a capacidade humana para o mal. O que tinha a ver as crenças que as pessoas tinham. Então, se a gente olhar para o século passado, a gente tinha, por exemplo, o nazismo, que matou só de judeus e ciganos pelo menos 6 milhões de pessoas. E isso é muito doido da gente pensar, porque eram ideias, e essas ideias foram se propagando e influenciando o comportamento das pessoas, até que essas ideias mataram muitas pessoas. Então, teve o nazismo, só um dos exemplos. A gente pode pensar, por exemplo, na morte dos ucranianos por fome nos anos de 30, por conta das políticas do Stalin. A gente também teve vários outros
atentados contra a humanidade. Se a gente pensar, bom, a União Soviética como um todo, a Alemanha nazista como um todo, a gente teve a China maoísta. A China até hoje também não parece ser um lugar muito interessante de se viver. Não falta miséria causada de seres humanos por seres humanos. Não falta gente maltratando gente. E o Jordan Peterson estava interessado em entender por que pessoas maltratam pessoas, simplesmente por conta daquilo que eles acreditam. Então, e isso é extremamente atual, se já não está claro. Hoje a gente tem ondas de cancelamento e basta você dizer alguma coisa que não agrada o espírito da ideologia progressista, o politicamente correto, que você vai ser cancelado, você não merece ser tratado como um ser humano, você é considerado um adversário, você é um inimigo, você está praticando violência, você é errado, você é tudo, né? E quem fala isso para você é dona da virtude moral, é uma pessoa boa, ou pelo menos ela alega ser. Bom, para mim eu vejo isso como um duplo pensamento. Tem isso no livro 1984 do George Orwell, que é basicamente uma mentira, né? Ou seja, você pratica o mal dizendo fazer o bem e acredita nas duas coisas simultaneamente. Aliás, você não está fazendo mal, você está fazendo só o bem, mas está praticando o mal. Então, você está vivendo uma mentira e dizendo uma coisa contrária a isso. E dei exemplos aí do politicamente correto, mas a gente também, tem o Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico é uma coisa um pouquinho mais antiga, né? Mas tá acontecendo aí desde 2014, se eu não me engano, o Talibã e tal. E também são pessoas maltratando pessoas por conta de crenças que elas têm de diferente. Então, isso é um fato humano. As pessoas fazem isso. Não foi só no século passado, não é só hoje, provavelmente não terminará em 10 anos, em 20 anos, provavelmente isso vai continuar até que a gente encontre uma solução mais duradoura para isso. O Aldous Huxley, no prefácio do Admirável Mundo Novo, ele diz que desde a Revolução Industrial a gente está caminhando para um totalitarismo. A gente vê provas de que isso aconteceu em alguns casos, nos exemplos que eu citei, por exemplo. Ele diz que a única coisa que pode nos salvar dessa ciência imparável que nos torna escravo dela, em vez de nos libertar, é uma revolução no âmbito da alma que seja tão impactante quanto a revolução industrial foi no campo material. Então, a gente precisa se aprofundar, entender, amadurecer a alma humana tão intensamente quanto a revolução industrial nos gerou bens, nos gerou riqueza e modificou o mundo. Então, como eu estava falando, a capacidade humana para o mal não é uma coisa atual, ela é uma coisa aparentemente permanente da alma humana, das sociedades humanas, da história, principalmente da história humana. Voltando para trás, a gente tinha caça às bruxas, a gente teve, a escravidão era normal em 90%, 95% da história da humanidade. Aliás, é um milagre que a gente começou a abolir a escravidão aqui na civilização ocidental, desde poucos séculos atrás, porque a realidade foi que na maior parte do tempo, todo mundo, se tivesse oportunidade, escravizava todo mundo, independente de raça, cor, enfim. Então eu acho que seria realmente importante a gente entender melhor qual que é a capacidade da gente para o mal. Por que a gente se motiva para fazer isso? Talvez isso nos ilumine e nos permita entender melhor um caminho que nos possibilite viver de uma forma mais digna e significativa, abundante e rica em todos os sentidos da palavra. Eu pessoalmente vejo muitas pessoas nihilistas, cínicas, e eu falo principalmente de jovens,
E também, se a gente olhar para pessoas mais velhas, também temos muitas pessoas que são talvez conservadoras demais, muito agarradas nas próprias crenças. No livro Mapas do Significado, inclusive logo no começo, o Jordan Peterson já demonstra um princípio muito importante da gente entender. A gente tem uma tendência a querer buscar a ordem das coisas no mundo. Ele é muito complexo, a gente precisa reduzir o significado de tudo. A gente precisa ter algo mais simples para que a gente possa navegar pelo mundo. E o que a gente tem fora dessa ordem, dessa tendência à ordem, é um caos absoluto que ninguém consegue viver. E acho que um dos principais argumentos dele é que a gente sempre está numa busca por um equilíbrio entre ordem e caos. Então, nesse exemplo que eu dei, de ter ordem demais, uma pessoa super conservadora, super focada nos próprios ideais, super focada naquilo que ela já acredita, ele dá um exemplo muito interessante. Ele fala que isso é uma identificação com o diabo. O que é a identificação com o diabo? É aquela razão exacerbada, é aquele eu já sei tudo que eu preciso saber. Então, a gente tem problemas que do lado da ordem se torna um totalitarismo, que também é possível tanto em conservadores como em pessoas ditas liberais, progressistas. Mas também a gente também tem um problema do lado do caos, que são pessoas que simplesmente abraçam o caos absoluto, desistem da ideia de ter qualquer ordem, então viram nihilistas, viram cínicos. E eu acho que essas duas instâncias, esses dois polos, são adoecedores. De um lado, nos falta novidade, quando a gente tem ordem demais, a gente não consegue atualizar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente age, aquilo que a gente vive. E se a gente não atualiza, inevitavelmente uma hora a gente vai falhar, porque nossas crenças são falhas e o nosso mapa do mundo é falho. Agora, de outro lado, a gente tem esse outro polo, onde tudo vale, tudo pode, tudo é possibilidade. E não tem um limite, não tem uma ordem, não tem restrições que limitam o significado das coisas. Bom, isso também é patológico. Então, não é o ideal a gente ter ordem demais e também não é o ideal a gente ter caos demais. E o nosso papel enquanto pessoas, tanto a nível da nossa vida individual quanto a nível social, é encontrar um equilíbrio nisso. A gente tem que ter a ordem que é necessária para a vida, nos protege desse caos, mas que também às vezes pode ser opressora, mas a gente também precisa do caos, porque senão a nossa ordem fica estéril, ela para de se atualizar. A gente precisa de novidade, a gente precisa de novos horizontes, novos conhecimentos. E é parte do que a gente está tentando fazer aqui, adquirir novos conhecimentos. A gente tentar encontrar um equilíbrio que nos leve a o que Huxley chamava de uma revolução industrial da alma. Bom, então acho que essa foi uma boa introdução. Eu pretendo aí soltar vídeos semanais, provavelmente. É isso. Gostaria de pedir para que, se você gostou, você se inscreva aqui no canal. Se você acha que conhece alguém que gostaria de ver esse vídeo, por favor, envie para a pessoa. E fique à vontade para me mandar alguma mensagem ou comentar aqui embaixo, caso você tenha alguma coisa que você queira dizer ou que queira dizer alguma coisa que você pensou. Por favor, fique à vontade para isso. Então, é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!